Uma adolescente de 16 anos de idade foi abusada sexualmente, supostamente por 11 elementos na província de Bengala. Uma menor de 2 anos terá sido vítima de abuso sexual no quintal onde mora com os familiares. Um jovem de 25 anos de idade tentou abusar sexualmente de uma recém-nascida de apenas 4 meses de vida. Uma menor de 15 anos de idade foi supostamente abusada sexualmente por 8 indivíduos, vizinhos da vítima. Uma menor de 9 anos de idade terá sido abusada sexualmente por um vizinho e amigo de casa de 29 anos de idade. Com 12 anos de idade, a adolescente foi violada pelo vizinho dos seus pais. O suposto violador, 74 anos. Sim, isto mesmo que você ouviu. Uma menor de 14 anos de idade terá sido violada por um padrasto de 30 anos de idade. Nós ficamos no mercado, não controlamos nossas crianças. Os vizinhos ficam aqui a controlar as crianças das vizinhas. Os vizinhos começam a convencer as crianças com os 100 kwanza, com o pacote de massa, para ver se improvisam as crianças, para as crianças fazerem malandro com os mais velhos. A maioria dos casos de violação sexual infantil não acontece na rua, como se fosse um perigo aleatório. Acontece dentro de casa, no lugar em que a criança deveria se sentir mais segura. E quase sempre por alguém que ela conhece, ou pelo menos alguém que seja próximo da família. Menor de 14 anos de idade terá sido violada por padrasto de 30 anos de idade. Quase sempre é alguém da família, com exceção de um dos casos mais recentes, em que alguns indivíduos decidiram mobilizar uma verdadeira engenharia criminosa para sequestrar uma menina de apenas 15 anos, ressuscitando práticas que lembram os períodos mais sombrios da escravidão. Como se a barbárie fosse um projeto sofisticado, né? E tudo isso, claro, sustentado pela velha lógica da desumanização total da vítima. Desculpa, filha da puta. Desculpa, brincar. Você tem infecção, caralho. Oi. Vai me fazer um broche, vamos te filmar aqui, vai. Não sei fazer. Cala a boca, caralho. Não, fez isso aqui, vou fazer. Enfim, apontam-se várias causas para o surgimento da violência sexual, principalmente contra menores. Mas claro, em Angola, o nosso contexto social se transforma a cada dia em um verdadeiro terreno fértil para que surjam cada vez mais motivações de pessoas motivadas a essas práticas. Ué, eu tô mal, que tô lhe falando pela pena, tô lhe iluminando assim que ela nem estava a aceitar. Aceitei, chefe, desculpa. Ué, esse mesmo aqui não entrou, tu. Não entrou. Nem estava a fazer assim. Chefe, não entrou. Agora fica como que ela. Em Angola, a enorme diferença entre as elites políticas e econômicas em relação à grande maioria da população, traduzida em pobreza extrema e desemprego, tem levado cada vez mais gente a correr atrás de caminhos insalubres para terem alguma coisa na vida. E um desses caminhos onde as pessoas recorrem é exatamente o feitiço. Isso fazia parte de um sacrifício, de um ritual, para que ele pudesse subir de vida. Começa a falar, eu já tentei violar minha mãe e a minha irmã pequena, que é a menora. O acusado é este jovem de 25 anos de idade que, de acordo com o porta-voz Nestor Gobel, tentava cometer o ato para cumprir o que lhe foi orientado por uma suposta curandeira. Mas que feitiços é que você tem, ó? Aqui no mundo existe feitiço. Tem um boi de feitiço. Este todo irmão é feitiço. Esse é só síntoma aí para me segurar, para mim conseguir a saber. Aqui neste pequeno caixão, o que é que você traz? Esse pequeno caixão, eu posso fazer uma oração, vai ser boa de mão. Nesse pequeno caixão, pelo quando você aceitar que no mundo existe feitiço. Você gosta de ser feiticeiro? Gosto muito de feitiço. Gosto muito. Amo de feitiço. O que o feitiço trouxe para a tua vida? Sucesso. Tem um sucesso, com feitiço tem um sucesso. Sucesso no desporto? Sim, muito. Está a passar, está a me seguir. Importante distinguir a espiritualidade tradicional africana e feitiçaria destrutiva. Muitas práticas ancestrais tinham funções de cura, coesão social e ética. O problema atual é a mercantilização do oculto e o uso instrumental da crença. O que esses mestres espirituais ou falsos curandeiros fazem é explorar a vulnerabilidade juvenil com promessas de sucesso em troca de dinheiro e sacrifícios. E, nesses casos, a feitiçaria aparece como um atalho para a riqueza, sucesso ou poder, quando os meios legítimos parecem inacessíveis.
produto a cheirar, cheira do morto do Maria Pia. Esse aqui, o sangue, 66 monte de pneumonia. No camarim, os pesos pesados do Cacho preparam-se para a perigosa batalha de rituais místicos. Yola é a única mulher do grupo. A jovem que está na casa dos 20 anos não tem medo de se assumir como feiticeira. Tais práticas não fazem parte das tradições africanas autênticas. Trata-se de crimes praticados por indivíduos isolados, grupos criminosos, falsos líderes espirituais que instrumentalizam crenças para justificar violência extrema. James Baldwin certa vez disse: não é o que a violência faz às pessoas que o torna aceitável, é o que ela faz com a nossa humanidade. Aplaudido pelos companheiros, Moana Pipiu dá lugar ao lutador que tem feitiço de bater com chicotes sem tocar no corpo do adversário. Eu sou Henrique, o Sakata, mestre do feitiço, luta com feitiço. Esse sai mesmo com esse chicote, se entregou mesmo no teu corpo, você vai cair mesmo diretamente. Não, no meu corpo não. Tenta fazer com... Para todos os casos, a desigualdade social, desemprego, excesso de álcool, nós estamos em guerra e em contextos de guerra, a moral coletiva tende a ser substituída por estratégias de sobrevivência. Cidadãos nacionais com idades entre 26 e 30 anos de idade, portanto, foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal de Luanda. Os cidadãos são acusados de crimes de roubo de motorizadas na via pública. Numa outra operação, o SIC deteve estes 6 homens que assaltavam na via pública, usando esta viatura de marca Suzuki Express, com a qual atraíam as vítimas, simulando o serviço de táxi. Trata-se de uma mãe que tentou vender o seu próprio filho por 700 mil kwanzas. 2 cidadãos em Benguela perderam a vida quando tentavam vandalizar cabos elétricos. Foi só. De alta tensão ainda por cima. Essas pessoas têm coragem de diabo, hein? Jovens sem perspectivas econômicas tendem a envolver-se em comportamentos de risco, aderir a esquemas ilícitos, perder referências éticas tradicionais, ou seja, a pobreza prolongada corrói valores quando a sobrevivência diária se torna a prioridade absoluta. Esta é uma das várias jovens que fazem trabalho de sexo na Praça do 4 de Abril. É mãe de 6 filhos, diz ser casada, mas as dificuldades da vida fazem-na mergulhar nesta prática há já 2 meses. Eu vivo com o esposo, mas o esposo não me dá assim constantemente, porque nós estamos às 3. Isso que me traz aqui, fazer esta vida. Na mesma situação estão outras 2 jovens. Também são mães e abandonadas, cada uma com 4 filhos. Dizem que a procura de sustento para suas crianças levou-lhes a essa prática. Eu sou mãe de filho, sou mãe de 5 filhos, meu marido é falecido. Cheguei aqui em Benguela, desde que eu cheguei, a vida não está fácil. Veio de onde? Eu venho do Lubango. Vendia mandioca cargueio, agora também estou vendo com as crianças, 40 de casa, com as coisas muito bem baixo, e assim se dirigir aqui, só para tentar essas crianças que estou com eles. Sim. Está com quantas crianças? 4. O valor cobrado por cliente é de 700 kwanzas, 200 fica para o dono do imóvel e 500 kwanzas para elas. Durante o dia, o que levam para casa varia. Às vezes é só 1.000, às vezes é 500, não chega para as crianças nem o quilo de fubá chega. Eu duvido um pouco se o real negócio dessa moça são os ovos. Uma moça dessa, com o corpo dentro dos padrões sexuais que os homens, assim, apreciam, zungando ovos, decolan, mano, decolan. O pessoal do direito tem até um nome bonito para isso, se chama lavagem de dinheiro. Mano, lavagem de dinheiro é praticamente uma aula magna de engenharia econômica. É quando alguém que lucrou com atividades ilegais ou imorais
pega nesse dinheiro e finge que é o lucro da venda dos ovos. Só que se você checar mais perto, vais perceber que os bens que a pessoa possui não têm justificativa, não tem relação com a atividade comercial que ela exerce. Tem um fator que agrava tudo isso: o modo como estamos a moldar a nossa cultura. Quando era criança, ela já baixava. Quando era criança, já posicionava. Cabeça lá embaixo, rabinho no ar. Cabeça lá embaixo, rabinho no ar. Lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima. Você não é puta, minha irmã. Você é fobada. Você não é puta, minha irmã. Você é fobada. Você não é puta, minha irmã. Você é fobada. Através de tábua, de dor, de hamburguer, de arrasta. Você não é puta, minha irmã. Você é fobada. Puta tem carro, puta tem casa, puta tem salão, puta faz gestão. Assim não chega, tá fácil demais. Através de cuca, através de reta, já que baixa a poeira. Se não me pagar, não me pagar. DJ Nelson na placa do som, o blogger dos novos talentos. Só respeitam assim na neta. Porque não vai dar. Não consegue. E agora sim, para, DJ. Eita, bicho, o maluco foi lá e gravou uma música a dizer que vai violar e correu tudo bem. Angola é um país grande e belo, onde cada um cuida da sua própria vida, né? Mas será que ninguém percebeu que isso é normalização da pedofilia? O que essas letras e danças vão causar na mente das nossas crianças é uma coisa que não está escrito. Nós precisamos começar a ver as coisas com os olhos de ver. O estímulo para a massificação sexual está no coração da nossa cultura, com músicas e danças que reforçam esse compromisso. Não é só o que está errado que deve nos preocupar. O que realmente deve nos preocupar é continuarmos a deixar tudo isso tal como está. O verdadeiro crime não é a violência em si, mas a nossa paciência com ela. Estamos a expor os nossos filhos a ouvir e a dançar as músicas dos tsunamis em companhias. E para deixar claro da grandeza social do sujeito pelo contributo que está a prestar para o nosso país, a comunidade em geral está a imortalizar o rosto dele nas camisolas natalinas das nossas crianças. Mano, isso é absurdo. Você pode não concordar comigo, mas eu acho que ouvir essas músicas é sinal de pobreza. Os filhos dos ricos muito dificilmente ficam expostos a essas músicas. É que de segunda a sexta-feira, das 8 às 17, estão numa dessas escolas super caras, né, que existem por aí, onde aprendem música clássica, latim, braille, piano, história da humanidade, geografia. Falando em geografia, se você perguntar para o filho de um rico quem é tsunami, ele vai dizer que é uma onda gigante, né, no mar, que acontece quando há um grande deslocamento de água, geralmente provocado por um terremoto no fundo do oceano. Tsunami é cantor para os nossos filhos que vivemos na pobreza, né, que têm muito tempo de se distrair. Essa exposição desnecessária está a causar danos invisíveis aos mais pequenos, que vamos descobrir daqui a alguns anos. Tem umas que se expõem por causa da fome, outras se expõem para fazer manutenção da fama e manter o status quo, porque a alta exposição gera visualizações e likes. Isso a longo ou a curto prazo se traduz em publicidades, patrocínios e dinheiro.
A sexualização é frequentemente tida como uma estratégia econômica. Os algoritmos das redes sociais tendem a amplificar esse tipo de conteúdo. E o resultado é um ciclo. Sexualização gera visibilidade, visibilidade gera lucro, lucro gera mais sexualização ainda e o ciclo continua. Por isso, todos os dias tem um vídeo novo da Jéssica Pitbull nas redes sociais mostrando os glúteos. E é dessa forma que a cultura vai sendo moldada por métricas e não por valores sociais. E jogando luz às obviedades, esses pseudo-agentes da cultura têm muito tempo de antena nas grandes mídias, o que lhes consagra como grandes agentes da cultura e os principais elementos que costuram o modo de ser da nossa juventude. E são exatamente essas formas de neoculturas que introduziram novos padrões de estética, empurrando a juventude para práticas como a jarda. E essa gostosa, tá a sentir a gostosura dessa hora? E essa gostosa? A modificação do corpo se tornou um negócio rentável, chamando a atenção até mesmo do pessoal da elite, sendo que dizem até que os maiores clientes usam fato e gravata e andam de V8. A jarda é o único tipo de metamorfose que acontece em Angola, com resultados que beiram ao milagre. No fundo, é só desemprego elevado e falta de perspectiva de futuro. Pobreza prolongada gera a sensação de impotência e frustração. É essa frustração que coloca a juventude nesses caminhos. E nos dias de hoje, tem aquela prostituição disfarçada de empreendedorismo. Teve até salões de beleza que eram, na verdade, casas de prostituição. Uma casa de prostituição disfarçada de salão de estética e massagem. Ela foi encerrada por efetivos do Serviço de Investigação Criminal no município do Talatona, aqui mesmo em Luanda. A jovem na imagem é conhecida nas redes sociais por oferecer conselhos amorosos. Uma influencer com grande repertório. Entretanto, está a ser apontada pelo Serviço de Investigação Criminal como a responsável pelo recrutamento de mulheres para se dedicarem à vida de prostituição. Esse caso mostra como algumas pessoas instrumentalizam negócios aparentemente legítimos para fins ilícitos e como o status quo social e econômico criam oportunidades para esses esquemas prosperarem. E tem um nível mais alto ainda de prostituição. Falo da prostituição financeira. De funcionários da AGT, suspeitos de associação criminosa e também de delitos informáticos. Os acusados, já que dissemos, imaginem, terão lesado o Estado em mais de 7 mil milhões de kwanzas, segundo confirma o porta-voz do SIC, Manuel Alaiwa. Esses indivíduos foram detidos por vários crimes. Estamos a falar dos crimes de associação criminosa, acesso ilegítimo a sistemas de informação. Estamos a falar também de, digamos assim, de sabotagem informática, porquanto criaram um caminho fraudulento, ou seja, um caminho clandestino para acessar de forma abusiva aos chamados reembolsos do IVA e também... Deixa traduzir isso. Com um computador ligado à internet, a rapaziada conseguiu retirar das contas do Estado 7 bilhões de kwanzas e bateram tudo na parede. Fui fazer as contas. Se dissermos que o salário mínimo em Angola são 100 mil kwanzas e a expectativa de vida são de 65 anos, com base na lei, uma pessoa entra na função pública a partir dos 18 anos. Dos 18 anos até aos 65 anos, são 47 anos de serviço. Com um salário mínimo de 100 mil kwanzas, por mês, claro, daria 56 milhões e 400 mil kwanzas de salário para uma pessoa durante toda a vida dela. Com 7 mil milhões de kwanzas que foram batidos na parede, daria para colocar na função pública e pagar salários de 124 pessoas durante toda a vida delas. 124 pessoas!
E sabes onde estão essas 124 pessoas neste momento? Algumas afundadas no álcool por falta de emprego, outras na prostituição por falta de emprego, uns morreram na semana passada porque, faltou medicamentos, uns ficaram malucos no mês passado porque foram receber feitiço para terem uma certa estabilidade financeira que teriam se tivessem um emprego. Os outros são os coduristas que precisam ficar nus ou cantar asneira para terem dinheiro. As nossas ações em curso e mediante os mandatos de revista Busca e Apreensão, fez buscas nas residências destes funcionários e foi possível apreender um montante de $301.950 norte-americanos e também 66 milhões de kwanzas e também ainda 4.000. E isso acontece porque em Angola pessoas veem que aqueles que respeitam as regras não progridem, não vão para frente. E aqueles que violam as leis são recompensados. E quando isso acontece, surge a normalização da corrupção, já não se acredita no mérito e a relativização dos valores morais. Isso faz com que haja a substituição de valores comunitários por individualismo e imediatismo. Resultado, 7 bilhões de kwanzas atirados na parede por um grupo pequeno de pessoas. Além das assimetrias sociais, músicas que desviam a nossa juventude e o próprio desemprego, um outro elemento que também é um dos pilares para a desordem social é a desestruturação familiar, que em Angola é muito marcada pela perda da autoridade paternal e fuga à paternidade. Se uma pessoa quiser te investir, e você consome álcool? Eu sou batrugem, eu sou bebo gin mesmo, gin. Mas você não acha que isso vai te prejudicar? Consome por quê? É assim, se eu bebo pra quê? Eu, nessa parte mesmo, eu bebo, pra pagar o meu pai. O dia que eu apagar o meu pai não vai gostar. Eu bebo, eu assim mesmo, do jeito que eu tô. Quer dizer que isso tudo é por causa do teu pai? Assim, eu mesmo, muitos dizem que é frustração, mas eu, do jeito que eu tô, eu dei encontro com minha família. É por isso que eu consumi. Eu vou dar encontro com ele. Vou lhe meter mesmo dica de estar gostando, então vamos na polícia, não sei. O velho, né? Sim. Vou lhe dar uma... Quando o pai se ausenta ou não assume as responsabilidades, a criança ou adolescente perde o modelo de autoridade e proteção. Sente abandono afetivo, podendo procurar compensação em relações instáveis ou atividades de risco. Começa a ficar mais exposta à violência e exploração social, incluindo prostituição e consumo de drogas, principalmente em contextos de pobreza e marginalização social. Você tem SIDA. O que você tem é SIDA. Isso não é infecção urinária, é SIDA. Eu só sei que é infecção urinária. Só sabes o que é? Fábio Milhões é um motivo. Você tem SIDA. Cala a boca. Eu não sei, eu nunca fiz teste de SIDA. Vou te matar, quer ver? Não, desculpa, chefe. Não fez nada, por favor. Ajuda aí. Tira nesse teu chinelo, tira o teu chinelo. Tira. Por favor, não me bate só com ele. Tira. Não tem nada, por favor. Vale. Mostra na tua Xuxa, deixa eu ver tua Xuxa. Pode me ver na Xuxa. Tira tudo, cara, tua mão. Quero ver tua Xuxa do jeito que chefe, tá. por favor, desculpa, chefe. Fica aí, pá. Quero ver tua Xuxa. Quando vi esse vídeo, me deu vontade de chorar. Eu acho que eu iria preso. Bom dia, família, bom dia. Estamos com a Manangueve, é a mãe da menina Belma. A Belma tem 15 anos. Mana Belma, quantos anos tem a Belma? Belma tem 15 anos. Belma foi nascida aos 26 de fevereiro de 2010. Isso está na província de Luanda. Então, tudo que eu quero nesse momento é se eu apanhar esse moço, por favor, eu não vou lhe meter atrás da igreja, eu vou lhe matar. Estou mesmo avisando, eu vou lhe matar. Como é do vício, de que quem tem dinheiro paga, não é isto, tem que pagar para poder sair. Eu sou mesmo pobre, eu sou pobre sim, eu perdi o marido agora, vivo na casa de renda, os meus filhos estou a cuidar eu sozinha. E você vem ali se mentindo que é gente da polícia, violou minha filha, então isso não vai ficar assim. Chamo Jorge Ginga Quitumbo, o pai da menina Belma. Eu estou muito passado, muito chateado com isso. Eu quero que me ajudem a encontrar esse indivíduo e pagar por os crimes dele.
que ele fez, porque eu acho que se ele praticou isso, não é a primeira menina, ele faz mais isso mais vezes. E sendo que ele é o homem da lei, é o patente que ele tem, eu quero que, por favor, me ajude a encontrar esse indivíduo, porque se esse camarada, por justiça, não pagar, então eu vou correr a feitiço para esse camarada. Tá bem, Muito chateado. Você é a favor de prisão perpétua e pena de morte? Eu sou, porque, veja, sabe quem está prestes a sair da cadeia? O maníaco do parque. O maníaco do parque era o sujeito que sequestrava, estuprava e depois matava mulheres. E esse cara vai sair da cadeia, é um negócio bizarro. Ah, porque o foco da punição tem que ser ressocializar. O maníaco do parque não tem ressocialização. Não tem como o maníaco do parque voltar para a sociedade e conviver, virar uma pessoa normal. Uma pessoa normal não sequestra, estupra e mata. Então esse cara ou fica para sempre na cadeia ou ele é morto. Mas a pergunta é: o que leva jovens com emprego, de boa saúde, se calhar pais de família, com todo o futuro pela frente, a sequestrarem, torturarem e escravizarem sexualmente uma menina de 15 anos? E olha, agora outro maluco na minha veia, ué, agora esse não atingiu? Não atingiu aí? Não, ué. Tem matar quando ela também. Dentre muitas possibilidades, temos que pensar em masculinidade doentia, que são aqueles padrões tóxicos de comportamento masculino, onde o sujeito sente que precisa sempre de mandar ou ter poder sobre os outros, especialmente sobre mulheres e crianças. E por conta disso, tendem a violência física, a violência sexual ou psicológica, que são usados como ferramentas de afirmação masculina. Chefe, não me bate só mais, por favor. Vai dar puta. Em muitos contextos, o homem aprende cedo que dominar é ser homem, sentir empatia é fraqueza, consentimento é opcional, e isso não nasce no indivíduo, isso é ensinado. Por exemplo, quando temos no nosso meio músicas com letras problemáticas, quando músicas falam repetidamente de fumo, álcool, bitches, isso não é coincidência cultural. É normalização da violência, do consumo de substâncias e da objetificação da mulher. Letras que associam a conquista sexual reforçam esse valor como um valor central na identidade. És homem, por isso não há dama que te respeite, porque elas dizem que a tua pila só serve de enfeite. E enquanto uns procuram bifes e outras fantasias, eu ando à procura de uma cona mais macia. Importante esclarecer que o problema não é a música, o problema não é a dança, o problema é adultos erotizando o corpo feminino e chamando isso de cultura. Artistas, influenciadores e celebridades funcionam como modelos de comportamento, e isso é o básico da teoria social de aprendizagem de Albert Bandura. O que essas figuras cantam, vestem e performam tende a ser imitado, especialmente por jovens. Quando a sexualidade é expressada como principal forma de valorização social, isso normaliza a hipersexualização, e a repetição constante cria a percepção de que esse padrão é o esperado, desejado e necessário. A música é um meio de comunicação emocional e de fácil memorização. Videoclipes sexualizados reduzem pessoas a objetos de desejo, enfatizando partes do corpo ou performances sexuais. E quando essas mensagens são amplamente difundidas, ocorre a naturalização da objetificação das pessoas e o reforço do estereotipo e do gênero. A música não apenas reflete a cultura, a música produz cultura. Quando figuras públicas adotam vestimentas altamente sexualizadas como padrão dominante, a sexualização do corpo passa a ser vista como forma legítima de expressão social, o que pressiona os jovens a se adequarem para obter aceitação ou visibilidade. Isso afeta especialmente meninas, forçando elas à hipersexualização precoce. E, nesse caso, o corpo passa a ser tratado como capital social. A sexualização precoce e a violência sexual não começam no ato final do acto. Elas começam no silêncio, na piada ignorada, no isso é normal, no isso não é da nossa conta, no isso é só música, no isso é só cultura. É por isso que toda vez que a sociedade fecha os olhos, alguém perde a infância, a dignidade e a segurança. Enquanto continuamos a tratar isso como algo distante, estatístico ou inevitável, estamos a escolher a nossa posição no lado mais vergonhoso dessa história. Como lembrou outro dia Desmond Tutu, não podemos fechar os olhos ao mal e ainda assim nos chamarmos de humanos.